Hello! Tudo bem? Vamos começar nossa live. Hoje a gente vai convidar a Tati, ela é psicóloga, e a gente vai dar início a uma série que a gente vai criar aqui no Instagram. A gente vai conversar com a Tati hoje. Ela vai contar como que ela começou no Instagram, no nicho de psicologia, como que ela começou aqui no nicho de psicologia, todos os perrengues da vida que vieram juntos. Oiê! Hello, tudo bem? Peraí, só um minutinho que eu vou colocar um filtro. Só um minuto. Combinado. Eita. Vai com calma Voltei. aí, eu vou explicando pro pessoal como é que vai funcionar a série. E aí, de tempo em tempo, eu vou chamar uma Passou. pessoa de um nicho diferente aqui pra gente contar como é Pronto. que essa pessoa começou no Instagram, como que lida com a criação de conteúdo no nicho dela e tudo. E a gente começou hoje com a Tati, que é psicóloga, recém-formada, e assim, agenda lotada, ela vai contar isso pra vocês, que isso tudo faz parte do digital. E vamos lá então, Tati, conta um pouquinho de você, quem você é, se apresenta aí e a gente vai desembolando aqui depois. Vocês vão mandando perguntas aí ao longo do tempo também. Certo. Boa noite, gente. Meu nome é Tati. Um prazer para mim estar aqui falando com vocês, né? Aqui com a Mari. Conheci ela através de uma comunidade maravilhosa, de um curso que a gente fez, né, Mari? E desde Exatamente. então foi a pessoa que eu mais me afinizei, né? Porque a gente teve mais contato e tudo. Então, logo que ela me convidou, eu topei, porque é muito bacana a gente trocar experiência aqui, né? E é engraçado como a gente cria vínculo através do digital, né, Mari? Esse é um dos Exatamente. pontos muito positivos, né? Mas enfim, gente, meu nome é Tati, eu tenho 25 anos, hoje eu sou psicóloga e eu vou contar um pouquinho da minha história para introduzir, né? Aos 18, na verdade, uma parte da minha história eu costumo falar, né? Porque a minha vida é muito mais que tudo isso. Mas aos Ô, 18 anos de Tati, idade. o que você acha da gente começar a falar um pouquinho da criação de conteúdo, deixar o povo curioso para saber como é que foi o desdobramento de tudo? Pode ser? Pode ser que manda. Então, fechou. Então, conta pra gente. Você falou que você é psicóloga, né? E Sim. aí, você criou um Instagram com o intuito de divulgar o seu trabalho de psicologia? Como é que foi isso? Bom, eu criei o meu Instagram, na verdade, enquanto estudante de psicologia. E quando eu criei o perfil, na verdade, eu não tinha um objetivo muito definido, né? Criei porque eu vi o pessoal se movimentando e com a pandemia eu vi que começou, né? Muita gente a entrar. Eu falei, bom, deixa eu me posicionar. Até me arrependi. Falei, poxa, podia ter começado antes, né? Eu falo a mesma Mas coisa. o quanto antes, melhor. Tanto é que as pessoas que criaram antes hoje estão bem posicionadas, né, Mari? A gente pode ver isso. Mas Exatamente. aí, ao longo do caminho, eu fui descobrindo, né, os objetivos, fui lapidando e tudo. Porque eu acho interessante também frisar que as pessoas, às vezes, esperam ter tudo bem definido, um objetivo muito claro e já querem chegar arrasando, né? Só que não é assim, aos poucos Não você é. vai encontrando e acho que isso não pode ser motivo para nos paralisar, né? Exatamente. E você só aprende na prática, né? Assim, o real mesmo é ali Isso, no batente. Ô, com Tati, certeza. e por que você decidiu começar no Instagram? Como é que foi no começo? Você já tinha ideia de como era a criação de conteúdo? Não, entrei sem ter muita ideia, sem identidade visual definida, né? E eu só tinha uma noção de que eu precisava de algo que eu pudesse exercer sem que as minhas limitações atrapalhassem. E aí eu casei o útil ao agradável, porque com a pandemia a procura por atendimento online estava muito grande. E então eu falei, bom, já que eu preciso, é a psicologia clínica o que eu gosto, certo? E eu posso trabalhar de dentro da minha casa. Falei, então é a hora. Ah, Foi bom demais. basicamente isso. Ô, Tati, aí você falou aí de limitação. Conta um pouquinho da sua vida para as pessoas aí e a gente volta depois com a sua profissão, vida pessoal, tudo envolvido nessa criação de conteúdo. Certo. Bom,
Assim que eu terminei o ensino médio, né, com os 18 anos, minha vida já estava assim, se encaminhando, né, tá cheio de dúvidas, e claro, né, que faz parte dessa fase da vida, mas quando eu ainda estava fazendo cursinho, eu sofri um acidente de carro aqui na minha cidade, né, com um ex-namorado, inclusive. E nesse acidente eu acabei ficando tetraplégica. E foi algo bem devastador, foi muito difícil para mim lidar com isso, né? E para mim, eu achava que eu não iria me recuperar, eu achava que a minha vida tinha acabado naquele momento. Mas não foi isso que aconteceu. Aos poucos eu fui me reconstituindo com o apoio dos meus amigos, que foram muito essenciais na minha vida. E foi nesse momento, cerca de 2 anos depois, né, que eu já tinha recuperado um pouquinho os movimentos dos braços, ainda não movimento os dedos das mãos, mas a gente aprende a se virar, né? O bom da vida é isso, né? A gente se adapta a tudo. Quando a gente acha que não dá para ser tão forte, a gente se descobre e tudo acontece. E foi nesse momento que a psicologia entrou na minha vida. Eu precisava de algo para me preencher e algo para me sentir útil. E aí eu pensei, o que eu poderia fazer? E fui vendo as opções, falei, nossa, psicologia é uma coisa que eu já havia pensado como um segundo plano, uma segunda profissão, mas eu falei, por que não uma primeira? Dá para eu exercer, né? E eu me encontrei. Foi Não. maravilhoso. E hoje é uma E excelente hoje eu sou psicóloga. formada. Obrigada. Gente, vocês têm que conhecer o Instagram da Tati. Os conteúdos que ela posta. Não, eu fico sem palavras. Ô, gente, os seus também. Oh, meu Deus. Ô, Tati, mas e aí você faz psicologia? Me conta como que, assim, porque a profissão tem muitas regras e tudo. E como que você junta isso na criação de conteúdo? Até que ponto você pode ir? Até que ponto você não pode? Você tem uma dificuldade para achar um limite nisso? Então, esse foi um ponto, né, que no início me paralisou bastante, porque principalmente pelo julgamento das pessoas. Porque eu ouvi até de alguns professores. Ah, a Tati virou coaching e tudo, fica postando conteúdo de dicas e tal. Coisas assim que mexiam comigo. Eu falava, deixa eu pensar, eu ficava avaliando, será que eu tô fazendo algo errado e tudo? Mas aos poucos eu fui vendo que dá sim, eu fui vendo inclusive perfis maiores que o meu, né, bem maiores inclusive, e fui percebendo, dá para fazer sim e eu tô no caminho certo, entende? E o que que acontece? Quando você tá ligado ali com as suas diretrizes, do seu código de ética, você vai se moldando, entendeu? E eu acho interessante também você se conectar com pessoas do mesmo nicho e que têm a mesma formação, né? Porque aí vocês trocam experiências e percebem até que ponto pode ir. A questão que eu acho não, que um psicólogo não pode fazer em redes sociais, na verdade, é impor para a pessoa o que ela deve fazer, não prometer uma cura, e sim um conteúdo informativo e útil, de maneira que não reduz a pessoa naquele post, entendeu? Porque cada ser é único, certo? Não é um tipo de solução que vai funcionar para todos. Nós, psicólogos, nós temos um aparato de técnicas, mas a gente enxerga o paciente com os próprios olhos dele, entendeu? Então eu Exatamente. nunca posso impor. É mais algo informativo e útil na medida do possível. Coisas que você encontra em livros, certo? Então o meu conteúdo é só um facilitador, porque às Isso. vezes as coisas mais simples que você acha, poxa, isso aqui é tão óbvio, para alguns não é. Exatamente. Eu E tenho, você fala, descobri... eu tenho descoberto isso, porque às vezes eu falo, gente, esse post aqui não vai dar nada. Quando eu vejo, é um negócio que todo mundo compartilha e tudo, eu falo, meu Deus. Mas deslanche, isso né? tem no livro. Não, e você falou duas coisas que eu quero até falar. A primeira que você falou assim, de trocar experiências com pessoas do mesmo nicho que você. Hoje eu até falei lá dos Sim, meus melhores amigos. Isso, às vezes você vê o seu, vamos dizer, concorrente, né?
como um rival, um inimigo, disputar cargo e tudo, gente, não é. Pega aquela pessoa, traz para sua vida, faz um network, troca uma experiência, vê se vocês discordam de algo, tenta ver pelo ponto de vista dela, até para você chegar a uma conclusão, realmente, eu não concordo com ela, ou será que eu posso mudar meu pensamento em relação a isso? Essa troca de experiência é Isso. muito importante. Não vejam as pessoas como, sabe, rivais e tudo. E uma outra coisa que você falou é isso, de, às vezes, de você postar algo, a gente acha que é tão óbvio, mas para o outro não é. E assim, e Não o é. óbvio é necessário, sabe? Então, isso é uma coisa muito importante na criação de conteúdo. Criem conteúdos, criem coisas óbvias. Porque para o outro não vai ser. E você tem que falar desde o que não sabe nada até o que sabe muito. Então, crie os dois tipos de conteúdo. É. E nesse caso de fazer networking também eu acho interessante. Eu me inspiro muito também em perfis que falam sobre história, até em perfil de memes. Eu consumo de tudo. Tudo, tudo, tudo. Porque até no seu perfil mesmo eu olho alguma coisa e falo, poxa, como que eu poderia adaptar isso para o meu? Então a gente vai tendo criatividade observando o outro, Exatamente. conversando. É muito Exatamente. importante. Ô, Tati, a gente cria conteúdo e o pessoal que está aí começando também sabe que não é fácil, que às vezes bate cansaço, que às vezes é aquela pressão que a gente mesmo coloca na gente. Nossa, eu não postar um conteúdo hoje, nossa, eu não tô afim de aparecer no Stories hoje, mas eu tenho que aparecer que as pessoas vão esquecer de mim. A gente sabe que essa pressão na criação de conteúdo, assim, ela existe. Eu não vou romantizar para vocês falando, não, gente, é tranquilo, porque não é. Tem dia que eu não tô afim de postar, tem dia que eu não tô afim de aparecer aqui. E aí eu tenho que colocar na minha cabeça uma balança. Eu realmente não tô afim ou realmente é uma preguiça? Até que ponto isso é saudável? Até que ponto isso pode atrapalhar? Porque querendo ou não, tem uma pressão. E aí, Tati, você na psicologia, conta isso pra gente. Como que a gente pode lidar com essa criação de conteúdo sem atrapalhar a nossa saúde mental? Sempre colocando tudo num equilíbrio. Tá, a primeira coisa eu vou falar assim, até o que funcionou para mim. Quero me posicionar aqui mostrando que nós estamos no mesmo patamar, né? Eu, como psicóloga, também sofri um pouco no início. Por quê? Você olha, ó, a Stephanie quer ser minha paciente, ó. Legal. Ai, eu amo isso. Ai, gente. Mas, enfim, uma coisa que eu notei. Quando eu comecei, eu me comparava com perfis maiores. Eu falava, nossa, ela já chegou lá e tudo, e os meus não estão vencendo, como que eu faço e tudo. E esse eu acho um ponto interessante. Você tem que olhar ali uma pessoa que está, entre aspas, melhor que você, se inspirar também, torcer pelo sucesso dela e correr atrás do seu. E se comparar, na verdade, com você mesmo. Como você estava ontem e como você está hoje, né? Porque se comparar com alguém que é muito maior que você é uma comparação injusta, certo? E isso causa, né, algum sofrimento e tudo. E é interessante também que eu vejo na minha caixinha de pergunta. As pessoas se incomodam muito, né, com a questão da autoestima. Criar conteúdo está mexendo com a minha autoestima, eu faço, demora um ano para fazer um post e as pessoas não compartilham, não comentam. E esse é um ponto importante, a gente não pode levar para o lado pessoal, porque seguidores, muitas vezes, eles são silenciosos, né? Consomem conteúdos, inclusive, a maioria dos meus clientes hoje nunca comentaram um post meu. Eu fico até assim, uau, de onde você surgiu? Acredito. Entende? Então, acho que esse é um ponto importante. Vai no seu caminho, aos poucos, um passo de cada vez, né? Isso E mesmo. igual você falou, hoje eu não tô afim de aparecer. Eu costumo dizer, não apareça. Mas o algoritmo e tudo, o que eu faço? Enfim, gente, ou então você aparece num textinho falando, poxa, gente, hoje eu não tô bem e tudo. Na medida do possível, você mostra aquilo que você quer mostrar. Tem muitas regras que a gente vê alguns perfis falando, né? Ditando. Você tem que fazer isso, fazer aquilo e tudo. E às vezes eles têm uma equipe por trás. E aí nós que estamos aqui batalhando para conseguir, né? Para criar infoprodutos, para crescer cada vez mais, a gente fala, poxa, mas
eu não consigo ser esse tanto de coisas, entende? Que me orientam a ser. Então a gente tem que ter esse pensamento crítico também de pensar, né? O que que funciona para mim, certo? E não Exatamente. às vezes ir muito seguir essas regras à risca. Pelo menos no início não, né? Eu concordo com você. Não. E eu acho que isso você deve levar pra sempre, pelo menos. Não até essa tua equipe, não, pra sempre, de verdade, porque sua saúde mental sempre vai ser mais importante. A partir do momento que você começa a fazer alguma coisa por obrigação, você não vai ter gosto daquilo, sabe? Uma dica que eu dou: você já deixar o post programado, e agora, né, parece que o Facebook também está permitindo que você programe stories, então deixa algumas coisas programadas já lá, porque se você não quiser aparecer, tudo bem, as coisas vão continuar aparecendo lá. Ou se respeite no seu tempo, se você não tiver a fim de aparecer, faz o que a Tati falou, pode até abrir uma caixinha de perguntas e vai respondendo por textos, ou se você quer ficar off mesmo, beleza, fica off, sem problemas. E uma dica muito, que eu, assim, para mim é muito valiosa e eu fico muito feliz com isso, é uma coisa que eu faço. As pequenas conquistas, mínima que for, comemore. É verdade. O meu namorado, ele que desde o começo, né, ele que me fez criar um Instagram, ele sabia da minha vontade, mas sabia que eu não é. Enfim, né? Aquela coragem de começo. Então, assim, ele que me fez criar um Instagram, ele que me incentivou desde o começo, ele que tá aqui comigo até hoje, ele sempre comemora comigo a cada 10 novos seguidores. E a gente fica numa alegria só. E, tipo assim, é o que importa, sabe? Final de semana passada eu comecei a gravar umas aulas. E, gente, se você tá gravando aula, é porque tem coisa boa vindo por aí, porque o negócio vai bombar. Vamos sair pra tomar um drink e comemorar? Vamos! São as pequenas conquistas, sabe? Então, não se diminua, não se compare ao outro. E pense que vocês sempre vão querer, vocês vão conquistar mais. E é um passo de cada vez. Não adianta querer subir a escada inteira com um único passo, porque não funciona. Com certeza. Isso que você falou, assim, aquela coragem inicial. Esqueci até de falar que algo que me travou no início foi que eu comecei no meu perfil pessoal, né? Aí eu ficava muito incomodada com as pessoas que tinham ali e tudo, quando eu ia fazer live, que eu via que as pessoas entravam e falavam, me travava. O que que eu fiz? Já ouviram falar no unfollow terapêutico, né? Eu criei outro perfil, que foi esse, criei do zero. E, inclusive, uma coisa que ditam, né? Ah, tem que gravar muito Reels todo dia e tudo. Gente, é um negócio meu. Eu não consigo. Não consigo de jeito nenhum. Eu gravo um a cada 15 dias porque realmente é algo que me trava. Eu não tenho criatividade para fazer os vídeos, dublagem e tudo. Nunca me agrada. Então eu faço quando eu acho que eu devo. Eu prefiro usar outras estratégias. Então aí Exatamente. é nisso que a gente vai se descobrindo, né? E Tem, entender que não tem um padrão. Não é porque para o grande player foi desse jeito que para você tem que ser também. Às vezes você pode até se surpreender criando a sua própria estratégia, fazendo do seu próprio jeito. Então, criação de conteúdo é você ir modelando e não se basear em uma coisa única. Ô, Tati, e deixa eu te perguntar. Você acha que sua deficiência, como é que eu falo? Ela travou você no Instagram ou te deu algum empecilho na criação de conteúdo, na aparição? então, de certa forma, não, porque eu consigo fazer todos os meus posts pelo celular. No início, eu ficava o dia todo fazendo um post. Hoje eu pego um dia e faço vários, entende? Então, é igual eu falei, eu aprendi muito a lidar com as minhas limitações, a mexer no celular, notebook e tudo. Então, eu sempre consegui me virar e no início eu tinha dificuldade de mexer no Canva e tudo. Mas aos poucos, de tanto tentar, eu aprendi e hoje faço perfeitamente. Eu Tranquilamente. preciso de ajuda, né, para me ajudar a segurar o celular, para gravar stories e tudo. Mas eu tenho uma pessoa para me ajudar, então é tranquilo, não me atrapalha. Na verdade, o que atrapalhava mais eram as comparações, né? Isso me atrapalhava mais que as minhas próprias limitações, eu confesso. Então. E, Tati, que dica que você dá para quem está começando agora na área de criação de conteúdo de psicologia?
de psicologia, eu Ah, acho. A dica que eu dou, não fiquem travados com a relação do nicho, certo? Porque eu acho que. Acho não, muitas pessoas, eu vejo muitas pessoas falarem, nossa, mas eu gosto de falar de tanta coisa e eu não sei ao certo no que eu sou boa, entendeu? Tem todas essas questões, principalmente quando se é estudante ainda. Então, o que eu penso, né? Começa a criar, não deixe que isso te trave. Se você entende um pouquinho sobre persona, ok, mas tem dificuldade para definir a sua, tudo bem. Começa devagar, começa criando todos os dias, postando com frequência, porque aí você vai descobrindo os caminhos. Aí você descobre no que você é boa para falar, no que as pessoas te pedem para falar mais. Então, aí isso tudo vai te ajudando a descobrir o seu nicho, né? Descobrir direitinho, aí definindo. Aconselho a arrumar bonitinho, né? A bio, mostrar um pouquinho, utilizar a história de vocês para humanizar, né? E que eu acho que as pessoas em psicologia têm essa questão. Ah, eu não quero colocar meu rosto ali porque psicólogo tem que ser sério. Não, gente, isso é um mito. O psicólogo não tem que ser sério. A psicologia pode sim ser leve, pode ser agradável. A psicologia, na verdade, eu acho que ela tem que ser acessível, porque sim. tem muitas pessoas que são leigas e que enxergam a psicologia como um bicho de sete cabeças, ainda existe um tabu e tudo. E eu acho que o nosso posicionamento no Instagram é muito importante para desconstruir isso, certo? Porque senão isso nunca vai mudar. Então, além do posicionamento nos ajudar e nos trazer independência financeira, né, independência geográfica também, é benéfico para a nossa profissão em si. Então, simplesmente comecem sem medo, certo? Fazendo tudo bonitinho, converse com pessoas. Se precisar de mim, pode chamar também, que eu converso pelo direct e bora juntos. Mesmo. Não enxerguem como concorrentes e só vai. É... Ô, Tati, e conta pra gente uma coisa. Uma curiosidade que você me contou, e eu achei o máximo. A Ah, Tati falou assim comigo, gente. Ela falou, Mari, você acredita que minha agenda está lotada? Eu não tenho horário para nenhum paciente a mais sequer. Conta para as pessoas como é que você conseguiu isso, Tati? E detalhe, a Tati ela é recém-formada. exato, sou recém-formada, gente. Eu formei tem 3 meses. Conta como é que você conseguiu isso, esse milagre. Conta dos psicólogos que estão doidos para lotar a agenda. Bom, eu tenho hoje cerca de 3 mil e poucos seguidores. Já digo para vocês que seguidores não pagam contas, né? A Mari deve falar isso bastante para vocês. Sim. O seguidor é importante porque aos poucos você vai transformando eles, aumentando ali o nível de consciência, né? E eu consegui isso porque eu comecei a me posicionar desde quando eu era estudante. Então as pessoas foram se afinizando comigo. Por quê? O que acontece? Na psicologia, a gente tem uma coisa chamada vínculo terapêutico. E aos poucos, quando as pessoas vão vendo os seus vídeos, vão vendo as formas como você expõe, a forma como você educa, isso vai gerando vínculo, até a sua história de vida e tudo. Através dos conteúdos, eu conto a minha história. Então, acho que isso foi já organizando um espaço para quando eu lançasse a minha agenda, né? E gente, eu morria de medo. Eu falava, meu Deus, como que eu vou para a clínica já toda crua assim e tudo? E não, eu estou me especializando, sou extremamente capaz e tudo. E é um medo que todo recém-formado tem, né? E aos poucos, com os feedbacks dos meus primeiros clientes, isso foi até gerando em mim uma força, né? E eu consegui isso dessa forma e com mais uma estratégia, o tráfego pago, que eu acho que é uma coisa essencial para profissionais autônomos que vendem serviço. Mas Nós ô, da área de Tati, saúde.
Que, Mari, pode falar. Pode continuar, e depois eu te falo, então. Nós que vendemos serviço, certo? Que nosso foco não está tanto nos infoprodutos, é muito importante o tráfego pago. Não prometendo uma cura, não isso, mas divulgando, né, o seu trabalho para atingir as pessoas certas. Então, muitos dos meus clientes vieram do tráfego. De início você fala, putz, que é caro. Tá, é caro, beleza. Mas e o Mas você retorno, recebe né? em dobro. Exatamente. Ô, Tati, mas Com dois a três pacientes, eu pago o meu tráfego. sem dúvidas. Ô, Tati, Entende? mas uma coisa que eu acho muito válido falar pro pessoal, por que que o tráfego pago funcionou tão bem pra Tati? Porque ela já tinha um orgânico muito bem estruturado. Ela, assim, ela trabalhou muito bem no tráfego orgânico. O que que é vamos lá, gente. É porque às vezes tem gente que não sabe. O tráfego orgânico é quando você vai trabalhando ali com os seus seguidores sem investir dinheiro, vai fazendo postagens e tudo. E o tráfego pago é quando você entra com dinheiro para impulsionar as suas postagens, stories, o que seja. Então, Isso. a Tati conseguiu lotar a agenda dela, primeiramente, por se posicionar no digital, que isso é muito importante, que as pessoas, antes de chegarem no trabalho dela, né, numa consulta, já viu o que ela falava, já viu o que ela acreditava e falava, não, bate com a minha linha, bate com o que eu acredito. E outra coisa, um perfil muito bem estruturado, fomentado com o pago. Que aí, gente, alavanca tudo. Então, assim, organizem o Instagram de vocês, criem conteúdo de valor, aguça aquele tráfego orgânico ali, deixa ele potente para você entrar com pago e ó, deslanchar. E vocês não precisam nem ter dúvidas que vocês vão conseguir. Exato, isso é importante mesmo, porque eu costumo até falar, quando é a hora de fazer tráfego pago? 3 pontos. Sei criar conteúdo, sei criar conteúdo que realmente as pessoas dão feedback que está funcionando, você tem engajamento, você tem uma identidade visual definida, que mais? Tá tudo arrumadinho, né, Mari? De certa forma, sua casa tá toda Exatamente. bonitinha e tudo. Porque isso, gente, conta muito. Não só pelo visual, mas isso demonstra que você tem cuidado com a sua imagem, certo? Isso é muito importante. E também as pessoas, eu acho que elas olham, eu reparo o meu comportamento. Sempre que eu vou comprar um serviço, eu vou lá nos comentários. Aí eu vejo lá, a galera tá comentando, eu falo, poxa, vou dar valor ali, entendeu? Exatamente. A Então, gente sempre tem porque aquela prova social de que a coisa é realmente boa, né? isso, exatamente. Quando as pessoas estão ali comentando, dá uma confiança maior para quem está chegando. Sim, exatamente. Então, eu até ri uma vez o Pedro Sobral, que ensina tráfego, ele pegou e falou assim, Mari, cara, eu vou te ensinar todas as estratégias para tráfego pago, mas se o seu perfil estiver uma merda, não vai Não funcionar. adianta. E Você é pode colocar o isso. dinheiro que for, você vai perder dinheiro. Exatamente. Porque as pessoas podem até ver a sua propaganda, mas elas vão entrar lá no seu perfil e se tiver tudo desarrumado, elas vão embora, Exatamente. né? Exatamente. Ô, gente, pode mandar perguntas. E enquanto o pessoal não manda, Tati, deixa eu te perguntar uma coisa. Duas. Qual que foi sua maior dificuldade no digital e sua maior conquista? Minha maior conquista foi ter a agenda cheia. Sem E dúvida. assim, e ver ali tudo que eu fiz, né, no início, que foi tão difícil, tendo resultado. E também agora tá podendo ensinar pessoas a fazer o mesmo. Isso também foi uma conquista, porque eu vi as pessoas dando mentoria, eu falava, nossa, quando eu vou poder ter esse prazer, né? E aí, hoje em dia eu tenho. Ajudo pessoas a criarem conteúdo e alcançarem o que eu alcancei. Então, isso foi muito bacana para mim.
poder trabalhar nessa pandemia sem sair da minha casa, sem declarar imposto de renda, sem ter um gasto com um consultório. Então, a gente alcança ali pessoas do Brasil todo sem sair de casa. Aquela liberdade geográfica, né, Tati? De onde você Exato. estiver, resolvi viajar para Paris e passar um mês lá. Você não precisa parar seus atendimentos, porque você consegue de lá fazer a consulta com o paciente, né? Isso, exatamente. A minha maior dificuldade, deixa eu pensar. Bom, é o medo, né? Eu tinha muito medo. Acho que isso que me travava bastante, aquelas crenças limitantes. Ah, será que eu dou conta de fazer isso? Será que eu dou conta de criar conteúdo com estratégia? E aquela coisa, a síndrome da impostora, né? Conta pro pessoal o que é a síndrome da impostora, Tati. É aquela sensação de que uma hora vão descobrir o quanto eu sou incapaz, impotente. E eu vejo as pessoas falando sempre isso comigo. Falando, Tati, como que você consegue falar nos stories assim, sem medo e tudo? E como, gente? Fazendo. Faz, uma hora fica natural, né? Exatamente. É costume, aquele negócio, só vai funcionar na prática. Não adianta você falar na teoria, ai, não tô pronta. Gente, na prática que você pega. Até porque estratégia em teoria não é bem assim, sabe? O que vai funcionar para É, um não vai funcionar para você. Então você tem que ver o que funciona para você, o que seus seguidores gostam, o que eles não gostam. exatamente. A gente vai se descobrindo, é o que a gente falou, né? Aos poucos Exatamente. vai. E uma coisa, eu comecei fazendo um monte de conteúdo desconexo, eu não tinha muito definido. Você falou de vários Então, assuntos, como é que era? sim, eu não tinha muito definido, eu falava sobre ansiedade, sobre outras coisas. E o que é interessante, quando você define um nicho, né, não significa que você não vai falar de outras coisas. É só um segmento. Exatamente. É só um Exatamente. segmento. Você pode Eu acabar falando das misturo. coisas que vocês gostam, mas assim, sempre dando atenção para um principal. Você pode falar de todos, Isso, mas aquele principal, você não pode esquecer dele nenhum dia. exato, com certeza. Ah, Mas é igual a gente falou, o nicho não pode paralisar. Comecem e vá definindo. exatamente. Usa a regrinha do PHD, só vocês correrem lá no meu IGTV ou vai lá no meu canal no YouTube, que é Mari Negrais também, vocês vão saber que regrinha do PHD é esse e como definir o nicho de vocês. Ô, Tati, muito obrigada por dividir seu tempo com a gente, por contar a sua história, por dar conselho para o pessoal que quer começar na psicologia. Foi muito bom, muito obrigada, viu? Imagina, só me chamar, Mari. Foi muito bom Combinado. para mim também. Ah, fico feliz. Um beijo, Ah, Tati. Boa noite, um gente. beijo. Até amanhã e até o próximo Vida de Instagram. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, gente.